Texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta noite. Livro dos Salmos, o Salmo de número 127, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele, o Senhor, o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Palavra do Senhor. Em tempos em que os fundamentos da família são cada vez mais questionados, relativizados, e as estruturas familiares, a forma de compreender a família como tendo a base em Deus, se torna cada vez mais frágil. O salmista, no Salmo 127, se ergue com um cântico de sabedoria e confiança. Esse salmista, ou esse salmo, o salmista Salomão aqui, ao registrar este salmo, ele expressa inicialmente um cântico. Este salmo, inicialmente, ele foi expressado em forma de cântico, chamado, entre tantos outros, Cântico de Degraus de Salomão. Um cântico que o povo de Deus entoava ao chegar na cidade de Jerusalém, ao subir os degraus do templo de Salomão, do templo do Senhor. E a cada degrau, na medida que ia subindo os degraus do templo, iam cantando e louvando a Deus, juntamente com todo o povo. Este salmo, como mencionei, pertence a esse grupo, cânticos de degraus ou cânticos de peregrinação, como em outros teólogos ou outros estudiosos classificam, usando as subidas dos degraus a Jerusalém numa demonstração de que na medida em que você louva ao Senhor, você se aproxima mais de Deus. É um salmo que nos chama a redirecionar as nossas prioridades. Quando olhamos aqui para esse texto, o Salmo 127, o Cântico de Salomão, o texto, ele nos chama, ele nos convida, ele nos desafia a rever, a redirecionar aquilo que é prioridade em nossas vidas. O lar, o trabalho, a criação dos nossos filhos. São esses temas que o salmista usa aqui nesse cântico. E todas essas dimensões da nossa vida, elas devem ser e estar fundamentadas em Deus. A verdadeira segurança, a prosperidade, a felicidade da família, valores tão almejados por todos nós, eles só acontecem quando a nossa família está alicerçada em Deus. Quando a base da nossa família está em Deus. Nenhum esforço humano, apenas humano, trará segurança na família. Nenhum trabalho, por melhor que seja, ou por mais bem remunerado que seja,
trará essa prosperidade que o escritor bíblico nos mostra, mas somente a bênção da presença do Senhor. E a partir dessa oração, que aqui é expressa em forma de cântico, Salomão nos ensina, texto bíblico aqui do livro dos Salmos, que a base da família está em Deus. E a partir desse tema, irmãos, queremos dizer em primeiro lugar, de que sem o Senhor, a construção, ela é vã. Sem o Senhor, tudo, absolutamente tudo que construirmos é vão. O escritor bíblico nos diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A expressão aqui, edificar a casa, irmãos, remete tanto a uma construção física, literal, quanto também à constituição de um lar, de um projeto de vida, de um núcleo familiar, de uma carreira profissional. Tudo, absolutamente tudo que nós nos colocarmos a construir, se não for edificado no Senhor, em vão nós trabalharemos. Sem o Senhor, a nossa construção, sem o Senhor, o nosso trabalho, sem o Senhor, o nosso esforço é vão. Quando olhamos para o Sermão do Monte, o Senhor Jesus ali ensinando aos seus discípulos, o evangelista Mateus registra no capítulo 7 do livro de Mateus, versículos 24 ao 27, vai nos dizer ali que sim, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha está firmado, e aquele que constrói a sua casa sobre a areia, representando toda e qualquer situação, qualquer coisa ou pessoa que seja diferente de Deus, está fadado ao fracasso. A nossa vida, o nosso lar, os nossos projetos precisam estar fundamentados no Senhor. Tudo que nós fazemos precisa estar necessariamente fundamentado no Senhor. Isso se aplica ao lar, isso se aplica à nossa vida, isso se aplica a todas as áreas da nossa caminhada. É por essa razão, irmãos, que tantas pessoas elas andam inquietas, tantas pessoas vivem uma realidade de instabilidade, tantas pessoas não conseguem repousar no Senhor, porque estão confiando em seus próprios esforços. Precisamos colocar a nossa vida e a nossa família fundamentada no Senhor. Para isso, irmãos, é necessário que tomemos algumas atitudes. A primeira delas é a atitude da oração por nossa família. Não podemos dizer que a nossa família está fundamentada em Deus se nós não exercitarmos a prática da oração em nossa família. Orar com a família, construir planos com a família, envolver os filhos nesse planejamento, ensiná-los a depender do Senhor cada vez mais. Isso é fundamental, irmãos. Nós, como pais, temos esse compromisso de ensinar esse fundamento aos nossos filhos, todas as vezes que nós temos como propósito ou como projeto a fazer algum investimento, tomar uma decisão importante, chamemos os nossos filhos, coloquemos as questões para eles dentro da sua capacidade de entendimento a partir da sua idade e oremos ao Senhor. Digamos, filhos, precisamos resolver essa questão, temos essa necessidade como família, vamos orar ao Senhor por esse propósito. A partir dessa atitude, irmãos, nós ensinamos esse princípio aos nossos filhos, o princípio da dependência do Senhor, de que tudo que temos feito ou faremos precisa necessariamente estar solidificado no Senhor. Antes das decisões sobre a educação dos nossos filhos, antes das decisões sobre questões financeiras, sobre relacionamentos dos nossos filhos, por exemplo, oremos ao Senhor, consultemos a palavra, sim, porque a nossa casa precisa estar construída sobre este fundamento que é o Senhor, porque se assim não for, irmãos, a construção ela é vã. Tudo aquilo que nós temos realizado, todo o nosso esforço será inútil. Mas quando nós colocamos
tudo nas mãos do Senhor e entregamos em oração, a nossa família, nosso lar, a nossa vida, ela é solidificada no Senhor. Precisamos reavaliar, muitas vezes, as nossas ações de maneira prática. Sim, irmãos, de maneira prática. Porque nós somos, via de regra, excelentes teóricos. Mas quando precisamos colocar em prática, muitas vezes temos dificuldades. Precisamos reconhecer isso. Precisamos ser sinceros em relação a isso. E essa sinceridade, esse reconhecimento passa pelo compromisso de dizer: Senhor, a partir de hoje, todas as decisões que sejam necessárias, que sejam tomadas no meu lar, eu estarei orando com a minha família antes de tomá-las. Certamente, irmãos, os erros que nós cometeremos serão bem menores. A grande questão é que muitas vezes nós escutamos muitas vozes, damos ouvidos a muitas pessoas e esquecemos de dar ouvidos à voz do Senhor em oração. Precisamos entender que nem sempre nós temos a competência de resolver todas as coisas. Isso é importante, irmãos. Infelizmente, em nossos dias, há muitas pessoas que vivem uma realidade de autossuficiência. Uma realidade que as pessoas acham que sabem tudo, que podem resolver tudo. Ora, irmãos, precisamos reconhecer que confiar em Deus é muito mais do que orar antes das nossas refeições, orar quando acordamos ou orar quando vamos dormir. Confiar em Deus é submeter toda a nossa vida ao Senhor. Confiar em Deus, no contexto da família, é submeter toda a nossa família, toda a vida familiar, todas as decisões inerentes à nossa família ao Senhor. Por isso, a partir de hoje, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que se porventura essa ainda não tem sido a sua prática, comece a partir de hoje. Todas as decisões que você precisa tomar, ore com a sua família antes, e assim ela será fundamentada e solidificada no Senhor. Mas uma segunda lição que aprendemos neste salmo é de que sem o Senhor, a vigilância ela é inútil. A parte B do versículo 1. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia as sentinelas ou a sentinela. E esse princípio, irmãos, o princípio da segurança, alinhado à ideia da vigilância, é de suma importância. A imagem aqui que o escritor bíblico utiliza é da vigilância. E muitas famílias, elas vivem em um estado de alerta constante. Então, elas colocam nas suas casas sistema de câmeras, controlando tudo, todos os ângulos. Não pode ter nenhum ponto cego, né? Tem essa história do ponto cego, o lugar onde a câmera não alcança. E ali contratam empresas de segurança, e não tem nada de errado nisso, irmãos. Não tem nada de errado nisso, se nós temos condições de fazer, façamos. Mas é importante percebermos que se o Senhor não vigiar a casa, nenhum sistema, por melhor que seja, será eficaz. Nós tomamos as nossas ações, mas precisamos confiar no Senhor. É Ele quem vigia, Ele quem protege. E esse princípio, ele pode ser desenvolvido e estabelecido no que diz respeito aos nossos filhos. E quem é pai aqui, quem é mãe, sabe a maneira que fica o nosso coração quando o nosso filho sai de casa. Para trabalhar, para a faculdade, para a escola. E às vezes ele precisa pegar vários transportes, e a hora passa, e aquela hora que é prevista para ele chegar, ele não chega, e o coração começa a acelerar um pouquinho, e você passa uma mensagem, não consegue a resposta, e você fica, aconteceu alguma coisa. É necessário, irmãos, entendermos e assumirmos o compromisso como pai, de que todos os dias, quando os nossos filhos saírem de casa, colocarmos os nossos filhos diante do Senhor, de Senhor, protege o meu filho. Guarda o meu filho, livra-o das mãos do sanguinário, livra-os das coisas más deste mundo. Precisamos entender que é o Senhor quem protege, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem vigia. O livro de Provérbios,
O sábio Salomão, no provérbio, no capítulo 21, versículo 31, nos diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós nos preparamos, usamos todos os recursos que estão à nossa disposição, mas é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem dirige, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. Diariamente, meu irmão, minha irmã, coloque a vida dos seus filhos na presença do Senhor, peça proteção a eles, coloque o seu lar nas mãos do Senhor. Pastor, vou fazer uma viagem, estou preocupado com minha casa, tome todas as medidas necessárias, possíveis que estão ao seu alcance, mas coloque o seu lar diante do Senhor e o Senhor protegerá. A partir desse texto, nós encontramos um princípio muito claro nas Escrituras, que é o princípio entre o equilíbrio entre a ação humana e a confiança divina. Nós precisamos sim fazer o que está ao nosso alcance, é a ação humana, mas precisamos entender que a nossa confiança está no Senhor. A ação humana é confiança divina. Com isso, aprendemos que precisamos fazer planos, mas precisamos confiar que é Deus quem opera todas as ações em nossas vidas. Os planos competem a nós, mas a ação compete a Deus. É o Senhor quem realiza, porque se Ele quiser fazer, Ele fará. Mas se Ele não quiser fazer, meu irmão, o Senhor é soberano, Ele não fará. E como nos diz o refrão de uma canção tão conhecida nossa, se o Senhor fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque precisamos planejar, precisamos estabelecer projetos, metas na nossa vida, mas é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem protege, é o Senhor que está à frente de todas as coisas. Entendemos, irmãos, que é o Senhor que está nos guiando, é o Senhor que está nos conduzindo. Dessa forma, nós não podemos viver como se tudo dependesse apenas de nós. Há uma dimensão que é da nossa responsabilidade, mas precisamos entender que há um descansar. Esse descansar é quando temos paz no coração, com a convicção de que o cuidado de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Sabe quando nós não conseguimos descansar? É porque nós não estamos entregando tudo, de fato e de verdade, nas mãos do Senhor. Aí não temos paz. Aí ficamos ansiosos, aí ficamos inquietos, aí ficamos inseguros, mas quando efetivamente nós temos a capacidade de entregar tudo, sem reservas nas mãos do Senhor, nós encontramos paz, porque temos a convicção de que as coisas estão nas melhores mãos, nas mãos do Senhor. Temos a certeza que os nossos filhos estão nas melhores mãos, nas mãos do Senhor. Temos a convicção de que os nossos projetos estão nas melhores mãos, nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega tudo nas mãos do Senhor e Ele fará todas as coisas. Mas há um terceiro ensinamento que encontramos aqui nesse texto. É de que sem o Senhor, o nosso trabalho ele se torna opressão. Quem aqui já teve aquela experiência de acordar cedo e estar desanimado de ir para o trabalho, e assim aquele sentimento de dizer, de novo, eu tenho que ir para lá de novo. Não tem esse sentimento? Ou ninguém passou por isso na vida? Às vezes você acorda e diz assim, Senhor, eu tenho que ir de novo. No versículo 2 nos diz, olha, é inútil. Vos será levantar de madrugada, é inútil repousar tarde, é inútil comer o pão de dores, pois é Ele, o Senhor, que supre todas as nossas necessidades, e Ele nos supre, como diz o texto bíblico, enquanto dormimos. O salmista denuncia uma vida marcada pela ansiedade e pela sobrecarga. O ativismo sem direção espiritual, irmãos, rouba a nossa paz. O ativismo, o muito fazer, sem um propósito na vida, sem um propósito espiritual, sem um direcionamento espiritual, rouba a nossa paz. Porque nós ficamos ansiosos, porque achamos
que o poder do realizar está em nossas mãos. Ficamos sobrecarregados, ficamos exaustos. Nós vivemos em dias, irmãos, que as pessoas estão sempre cansadas. Os irmãos já perceberam isso? E aí a gente pergunta, como é que você está? Rapaz, eu estou cansado. Eu também faço parte, de vez em quando, desse grupo. Como é que você está? Estou cansado. Um pouquinho sobrecarregado, muita coisa para fazer. E a gente precisa entender, irmãos, que é o Senhor providencia tudo. Todas as coisas vêm da providência do Senhor. Ele é o Deus da providência. Não adianta, irmãos, como nos diz o salmista, levantar de madrugada, trabalhar até tarde, comer o pão de dores, se nós confiarmos apenas em nossos esforços. Não adianta. O teólogo John Stott já dizia que o trabalho é um dom, não um ídolo. Tem muita gente fazendo do seu trabalho um ídolo, adorando o seu trabalho, negligenciando a família, negligenciando a igreja, negligenciando os relacionamentos, tudo em nome de um sucesso profissional, ou de um pseudo processo profissional, ou de algo que ele acha que é um sucesso profissional. O trabalho, meus amados irmãos, precisa ser um dom, um presente de Deus, e não um ídolo. Quando Deus está ausente do nosso trabalho, da nossa atividade laboral, aquilo que é bom se torna escravidão, porque nós nos tornamos escravos daquilo que nós fazemos. Veja que o salmista, ele está tratando de coisas muito práticas da nossa vida, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho. Precisamos encarar que o trabalho é um presente de Deus, que Ele nos dá para sustentarmos a nossa família, para termos a condição ali de providenciarmos o que é necessário para aqueles que amamos, mas nós não podemos ser escravos do nosso trabalho, porque em vão aqueles que se levantam de madrugada, mais uma vez, que repousam tarde, que come o pão de dores e que confiam apenas na força do seu trabalho. Reorganize a sua rotina para incluir um tempo de qualidade com a sua família. Nenhum sucesso profissional lá fora justifica o seu fracasso na sua casa. Nenhum sucesso profissional justifica você perder a sua família, perder esposa, perder marido, perder filhos, porque está sempre ausente, porque o trabalho é mais importante. Irmãos, confiemos no Senhor, o Senhor é o nosso provedor, Ele sempre suprirá as nossas necessidades. O salmista Davi, já no fim dos seus dias, no fim da sua vida, ele disse, olha, já fui moço e hoje estou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Sabe por quê, irmãos? O salmista aqui nos ensina, o salmista nos diz aqui no final desse versículo 2, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Descanse no Senhor e Ele providenciará tudo o que você precisa, meu amado, meu amado irmão. Enxergue, princípio importante, enxergue o descanso como um ato de fé. Quando nós olhamos para o relato da criação, lembremos, irmãos, a primeira coisa que Deus chamou de santo foi o quê? O descanso. Os irmãos já observaram isso na criação? A primeira coisa que Deus chamou de santo foi o descanso. Voltem lá depois em casa e vejam o registro da criação. O descanso precisa ser encarado como algo de Deus, algo divino, necessário para que a gente posteriormente possa desenvolver bem as nossas atividades. Não somos máquinas. Precisamos descansar. Sabe por quê? Porque ao dormir, por ser um ato de fé, nós confiamos que Deus está providenciando tudo. O descanso como um ato de fé, eu vou dormir porque o Senhor vai resolver. Eu vou dormir porque eu estou descansando no Senhor. Às vezes muitas pessoas deixam de dormir porque tem uma questão para resolver, um problema, e aí não dormem, criam outro problema.
ou vários outros problemas, dor de cabeça, cansaço. E aí a capacidade de raciocínio diminui por conta do cansaço, do estresse, da ansiedade. Não, irmãos, enquanto dormimos, confiemos no Senhor. Olhe para o dormir como um ato de fé. Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está conduzindo. Deus está abrindo as portas enquanto nós dormimos. Porque Ele é quem resolve todas as coisas. Rompa, irmãos, com a mentalidade da produtividade sem propósito. Vivemos numa época em que tudo é produtividade. Temos que produzir, mas qual o propósito? Valorize o equilíbrio entre trabalho, descanso e vida familiar. Esse equilíbrio é essencial para que o seu lar vá bem, para que vivamos uma realidade saudável em nossa casa. Mas aqui o salmista, ele continua, e tem aqui um quarto ensinamento, a partir do Salmo 127. É que os filhos são herança do Senhor. Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. O salmista agora, ele vira o foco. Ele estava falando da sua geração, do seu tempo, da sua casa, do seu trabalho. Agora ele fala da geração seguinte, a geração dos seus filhos. Hoje pela manhã falamos sobre essa aliança, pais e filhos, que ultrapassam gerações. E aqui o salmista vai fazer essa referência da geração seguinte. Filhos são para a posteridade. Filhos são para o presente que apontam para o futuro. Os filhos são herança do Senhor. Mas é bom que lembremos, irmãos, que os filhos não são nossa propriedade. Os filhos não são fardos. E por que essa é uma questão importante? Porque os filhos, eles são um presente de Deus. São herança. Não são nossa propriedade, não são um fardo, mas são um presente. E essa visão, muitas vezes, ela pode contrastar com um pensamento muito equivocado que há em nossos dias, e que os filhos, às vezes, eles são obstáculos para uma realização pessoal. Há muitas pessoas que na sua caminhada, sobretudo profissional, elas vão adiando a realidade de ter filhos, porque pode atrapalhar a sua carreira profissional. Os irmãos já ouviram isso? Então, primeiro eu vou terminar minha graduação, vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou passar no concurso público, vou comprar casa própria. Quando pensa que não, o tempo já foi. É como se os filhos fossem obstáculos para a realização pessoal, profissional. Ora, irmãos, não há nada mais equivocado do que isso. Logicamente que tem seus desafios. Você ter filhos durante um processo de formação, e vivemos essa realidade lá em casa, quando nosso filho caçula, Gustavo, nasceu no último ano do doutorado de Márcia. E de repente ela se viu, nós nos vimos, mas ela sobretudo, e agora como é que eu vou dar conta de ter um menino e de escrever uma tese? E Deus honrou, e tudo deu certo. E muitas vezes nós precisamos entender dessa maneira, irmãos, que os filhos são presente de Deus, nunca serão obstáculos. Eles não colocarão obstáculo nos seus projetos, nos seus desafios, naquilo que você sonha para a sua vida. É o que o texto bíblico nos diz: os filhos são herança, os filhos são presente de Deus. É dessa maneira, irmãos, que precisamos entender. É dessa maneira que precisamos compreender aquilo que a Bíblia ela nos ensina. Mas há um quinto ensinamento aqui, e nós encerraremos com esse quinto ensinamento. Hoje não são 3 pontos. Os filhos, quando bem formados, são força e testemunho. Versículos 4 e 5. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles, os filhos, enche sua aljava, pois quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Filhos bem formados são força e testemunho. Os filhos são comparados a flechas aqui, que precisam ser preparados.
O arqueiro, ele precisa preparar sua flecha. Ele precisa escolher o material mais preciso para a sua flecha. Ele precisa alinhar a flecha. Ele precisa apontar a flecha. Ele precisa lançar a flecha. Há toda uma técnica envolvida ali no exercício do arqueiro. A aljava cheia é símbolo de bênção. É símbolo e representa uma influência duradoura na sociedade. Esse era o contexto dos dias de Salomão e esse também é o nosso contexto. E como nós nos alegramos, irmãos, quando os nossos filhos são apresentados nos lugares e as pessoas dizem, olha, esse é o filho do irmão, esse é o filho de Marco Aurélio, esse é o filho de Filipe, essa é a filha de Josafá. Nos dá alegria, nos dá orgulho quando nós olhamos para os nossos filhos e entendemos, temos a convicção de que os filhos foram bem encaminhados, que os filhos foram bem formados. Aqui bem formados, irmãos, não estou falando necessariamente de formação técnica, profissional, formados no Senhor, instruídos no Senhor, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de bem, cumpridores dos seus compromissos, seus deveres como cidadão, como cidadã. Crentes, servos e servas do Senhor, irmãos, isso nos enche de alegria. Porque o filho, ele é a herança do Senhor. E quando nós criamos bem os nossos filhos nos caminhos do Senhor, os filhos não nos envergonham, mas eles nos dão orgulho, orgulho santo na presença do Senhor. Nos dão alegria na presença do Senhor. Pois quando nos deparamos em situações difíceis da vida, como nos diz o versículo 5, nós não seremos envergonhados, mas nós seremos reconhecidos como pais. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que a igreja já viu, certa vez disse que um bom filho é o argumento mais poderoso a favor do testemunho do evangelho vivido no lar. Um bom filho é o seu testemunho que está andando pelo mundo e que você, como pai, como mãe, o ensinou, falou do amor de Deus, o instruiu nos caminhos do Senhor. Ele é o argumento mais poderoso. Não adianta muito discurso, não adianta muita retórica. Basta olhar para os filhos. Eles são o melhor argumento. Invista em relacionamentos saudáveis com seus filhos. Dedique tempo a eles, ore com eles. Ore para que cada filho seja uma flecha enviada na missão de Deus ao mundo. O seu filho é uma flecha enviada no cumprimento da missão de Deus no mundo. Quando nós encaramos dessa maneira, irmãos, primeiro nós temos que entender que os filhos não são nossos. São flechas que nós lançamos para o mundo, para cumprir a missão do Senhor no mundo. São presente do Senhor. Por isso, não terceirize a formação moral e espiritual dos seus filhos, dos nossos filhos. Pois eles são instrumentos nas mãos de Deus. Eles são instrumentos do Senhor para a glorificação do nosso Deus. Meus amados irmãos, reconheçamos Deus como fundamento do lar. Entreguemos a vigilância da nossa casa, da nossa vida nas mãos do Senhor. Rompamos com o ativismo e abracemos o descansar em Deus, o descansar na provisão de Deus. Valorizemos e investamos na formação dos nossos filhos como herança do Senhor. E assumamos o nosso papel como guerreiro da fé, que prepara e lança flechas ao mundo, os nossos filhos, que são herança do Senhor. Se quisermos famílias fortes e lares restaurados com base de Deus, é necessário que cada família, que cada um de nós, possamos refletir naquilo que o salmista aqui no Salmo 127 escreveu, para que vivamos com fé, com equilíbrio,
e para que possamos gozar das bênçãos do Senhor, na convicção de que Deus tem cuidado de cada um de nós. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente na condução de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, no entendimento de que a base da nossa família está em Deus. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra.